Vamos colocar de pé, meus queridos. Pastor Ayrton estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor para adorarmos e bendizermos ao Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 16. João 3 e 16. Glória a Jesus. Muitos sabem esse texto decorado, mas a prática do mesmo é sangrenta. Capítulo 3 do Evangelho de João, verso 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem sentar, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou a terra por inteiro. Então é verdade que Ele irá fazer um novo céu e uma nova terra. A palavra terra, ela aparece lá no início de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 1. E a palavra que aparece aqui agora é mundo. São palavras diferentes. E eu quero me basear nessa noite num texto que está em Lucas. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, no capítulo de número 19, no verso 28 em diante. Pastor Abraão ensinou você, em rápidas palavras, alguns princípios, que atingindo esses princípios, você vai seguir um propósito. E uma coisa que ele deixou bem clara para você é a lei do silêncio. Quando começar o mover de Deus, é o momento que você vai ficar com mais êxtase de compartilhar antes do momento glorioso. E esse momento é o momento que você tem que se segurar um pouquinho para celebrar depois com glória. Vocês estão entendendo? No capítulo 19, a palavra de Deus vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O tema que está aqui é a entrada com triunfo, com glória em Jerusalém. No verso 28 em diante, nós vamos discorrer esse texto, onde diz a palavra de Deus: e dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Eu vou dar uma parada aqui, para levar você, quando nós entrarmos nessa escritura, você vai observar a trajetória do Senhor Jesus e dos seus discípulos. A palavra que está lá é caminhando adiante.
vai mostrar nesse texto que ele sempre está andando numa direção. Ele vai sair de um ponto, vamos subir a Jerusalém, e depois, próximo do Monte das Oliveiras, nós vamos dar uma descida. A caminhada é essa. Andando Jesus, indo Jesus, caminhando Jesus. E as coisas aconteciam no decorrer da caminhada. A palavra do Senhor diz que, quando eles estavam no caminho de subida, não de descida, nós estamos subindo. A Bíblia diz que houve um acontecimento, conforme eles estavam indo. Eles chegaram próximo de Betfagé e de Betânia, local ali ao monte chamado das Oliveiras. E aí no verso 29, Jesus mandou 2 dos seus discípulos. Observe aqui que ele estava com um grupo de discípulos. Mas nós vemos aqui como aconteceu em Lucas capítulo 5, quando tinha 2 barcos, Jesus escolheu um, e o barco era de Pedro. Aqui agora ele escolhe apenas 2. E ao escolher esses 2, nós observamos, em cumprimento que já foi dito para você, que Deus irá usar pessoas para fazer a sua vontade. Deus tem pessoas já escolhidas, já na mente dele, já no pensamento dele, já no coração dele, na presciência dele. Ele tem as pessoas que serão usadas para esse propósito. A nossa construção ainda não iniciou no sentido material, mas no sentido espiritual, ela se iniciou sexta-feira às 22 horas. Quando a igreja se pôs de joelho aqui e começou a orar. Já começou a obra. E nessa obra o Senhor já sabe de antemão quem ele irá usar. Com ouro, com prata, com bronze e com outros artefatos que vão trazer aqui no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que essas pessoas foram escolhidas, e foram escolhidas para a missão. E toda missão, ela tem detalhes exclusivos. Haja visto no versículo de número 30, quando o Senhor para nesse momento e envia 2 discípulos com uma missão. Ele disse no verso 30 detalhes, ele disse: ide à aldeia que está de frente, na frente, e ali vocês vão entrar e vão achar preso, olha os detalhes, um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Outro detalhe, soltai-o e trazei-o. De cara aqui no verso 30 nós vamos ver 5 detalhes, onde a Bíblia revela a missão que esses 2 homens estavam recebendo de frente a Betfagé. Eles são enviados na frente de Jesus, preste bem atenção. O enviado sempre prepara um caminho para quem vem após. João Batista preparou um caminho, e após ele preparar o caminho, vem chegando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Mas sempre Deus vai usar alguém para abrir o caminho, preparar do ponto A ao ponto B o que será preciso para você alcançar a sua vitória. Observe os detalhes. A Bíblia diz que quando eles entrassem ali, o Senhor Jesus já falou de antemão o que aqueles 2 mensageiros iriam enfrentar. Sem eles terem enfrentado ainda, eles já conheciam a sua missão. Primeira missão está de frente. Segunda missão ali, entrar. Aí agora vem os detalhes. Vocês vão achar ali um
animal preso. Primeira coisa que nós encontramos de frente é a chamada oposição. A oposição estava ali logo de frente. Havia um animal preso. Jesus estava interessado em soltar, em libertar e em utilizar esse animal. Jesus estava pleiteando o uso desse animal, porém ele estava preso. De cara nós vemos situações que estão no momento amarradas, presas e travadas. Situações que não estão ao nosso redor, estão, quem sabe, de frente a você, mas quem sabe a uma certa distância. É por isso que a palavra de Deus diz assim: levantai os vossos olhos e vede as terras, que os campos já estão brancos para a ceifa. Algo que já está preparado, que você ainda não levantou a fronte, ainda não olhou, ainda não observou, mas já está lá. Não é porque você não viu, não é porque você não tomou atitude que deixou de estar lá. Deus já preparou. E aí o que acontece? Vimos de cara aqui, oposição. Jesus está orientando eles antes mesmo de ter um embate frontal ali. E o que acontece? Nós observamos aqui esse tipo de oposição. O animal estava preso. Aqui a primeira coisa que eu observo é que Jesus, ele quer destravar, desbloquear, mudar o sincronismo de certas situações. Se tiver que mexer com o horário, ele já parou o relógio nessa noite. Se ele quiser mexer com qualquer situação, ele mexe com o clima, ele mexe com o rio, ele abre mar, ele fecha mar, ele tem as suas estratégias para falar, para agir, para atingir os seus propósitos. E o que aconteceu? Jesus queria que libertasse esse animal. O que é que está preso na sua vida? O que é que vem lhe prendendo? O que é que lhe trava para ser levado até Jesus? É uma corda? É uma dificuldade? É um cadeado? É uma corrente? É um pecado? É uma falta de atitude? É um vício? É um acompanhante ou uma acompanhante? É um espírito imundo? O que é que vem lhe prendendo? É a televisão? É o rádio? É o cinema? É a luxúria? É a pobreza? É a miséria? O que é que vem lhe segurando? As pessoas, quando ouvem o evangelho, às vezes elas ficam na dúvida: vou ou não vou, faço ou não faço, atendo ou não atendo. Até quando a palavra ela entra lá na divisão da alma, do espírito, ela quebra os bloqueios, e aí abre aquela luz e você enxerga e escuta, e ali é quebrado toda a maldição. Há pessoas que estão aprisionadas nas suas costuras, nos seus achismos, nos seus dia a dias, estão presas, enlaçadas às vezes em muitas coisas, nos seus propósitos, nas suas culturas, nos seus problemas. E agora Jesus está mandando uma equipe lá para soltar esse bicho. Ele quer usar esse jumento. E tinha o jumentinho e a mãe do jumentinho, que também está enquadrado na profecia. Se você olhar em Juízes, você vai ver Sansão utilizando uma queixada de um jumento fresca, de um animal que tinha acabado de morrer, e ele fere uma multidão de homens. O segredo não está no animal, o segredo está quem vai montar em cima do animal, quem vai usar essa queixada fresca. Observe os detalhes que o Espírito Santo está falando com você. Observe na área empresarial, observe na área comercial. O que é mais importante é a utilização daquilo que vai vir às tuas mãos. Ah, era uma queixada mole.
Mas quando a pessoa certa que Deus queria usar pegou aquela queixada, resolveu o problema. Se você me falasse assim, olha, ele pegou uma foice, um objeto de aço, de inoxidável, algo rígido, para fazer o que ele fez, ele pegou uma queixada fresca. Então tem algo fresco para você que Deus já está preparando. O que aconteceu, vocês vão achar esse jumentinho preso, em que nenhum homem ainda se assentou. É novo, ninguém utilizou ainda. Vocês vão lá, vocês vão soltar ele e vão trazê-lo para mim. Entendeu? Então, o que Deus está dando, o que Deus está preparando, depois você vai vir aqui, trazer para Jesus e vai contar e vai participar, e aí o negócio vai ser triunfo. Vai ser diferente. Pega essa palavra aí que é profética para a tua vida. Queridos, a palavra de Deus diz agora outro detalhe, 31. Se alguém vos perguntar, Jesus falando, por que o soltais? Assim vocês vão dizer, porque o Senhor é mister, que quer dizer o Senhor precisa dele. É isso que vocês vão falar, só isso. Amém? Amém. E eles foram. Olha o que aconteceu no verso 32. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Olha só, eu fico imaginando esses dois homens indo, partindo naquela direção. Uma cidade onde tinha inúmeros jumentos. E agora eles estavam olhando, onde está esse jumentinho amarrado? Tem um detalhe, não é qualquer jumento. Não é qualquer lugar que você vai entrar. Não é qualquer lugar que você... Cores tem vários parecidos. Tamanhos tem vários parecidos, mas Deus tinha um específico. Deus vai te usar numa área específica. E lá Ele vai te dar o triunfo, o sucesso e a vitória que você precisa. Já está lá, Ele disse. Já te orientou, já preparou, já mostrou detalhes. Agora é a sua decisão de caminhar com Jesus e ir com Ele e atender o que Ele já lhe falou. Quando chegaram lá, eles olharam assim, cadê esse bicho? Aí acharam ele. Tinha um jumentinho lá, certificaram, ninguém montou nele. É esse aí. Quando descobriram, segundo passo, vamos soltar o jumento. Só que para soltar o jumento, eu preciso saber soltar o jumento. E os homens que foram enviados, com certeza, eles tinham o cabedal para soltar o jumento. E o que acontece? A Bíblia mostra que esse jumento, ele tinha vários donos. No verso 33, quando soltaram o jumentinho, seus, olha a dica que Deus está te dando, seus donos. Você vai mexer em situações que têm os seus donos. E Satanás, ele é um mentiroso. E muitas vezes ele se faz que é dono do que ele não é dono. Ele quer tomar as pessoas. Ele faz as pessoas de cavalo. Ele quer montar nas pessoas. Ele quer permanecer dentro das pessoas. Ele quer oprimir as pessoas. Mas eu li o texto aqui que Jesus amou o mundo de tal maneira que se deu o seu filho para resolver esse problema. 1 João, em capítulo 3, diz que Jesus se manifestou para destruir, para desfazer todas as obras do diabo. Então, o que acontece? Quando eles chegaram lá, solta. Mas aí apareceu os donos. E agora esse animal ele vai sair dos seus donos para o único dono. Vai deixar aonde ele estava preso, vai sair lá do lugar dele
e vai atender o chamado do dono verdadeiro, do dono de todas as coisas. Porque quem pensa que está aqui embaixo e é dono de alguma coisa, está muito enganado. Porque quem manda em tudo aqui é o Senhor teu Deus. Se ele pedir o teu jumento, já deixa solto para adiantar. Você está entendendo? Mas é um jumento, pastor. Mas um jumento que Deus quer usar. E o que aconteceu? Às vezes o que você acha que não tem valor para Deus, tem valor para Deus. Você diz assim, ó, é só um jumento. O pastor Abraão disse em ouro, prata, coisas maravilhosas, cobre, bronze. E agora eu estou mostrando que Deus quer usar o jumento. O ouro, a prata, o cobre, o bronze não tem vida. Aqui agora eu estou falando de vida. É outro tipo agora. O negócio é diferente. Quando chegou lá os seus donos, aí eles tiveram que ouvir a pergunta: por que soltais o jumento, o jumentinho? E eles responderam exatamente o que Jesus tinha dito: o Senhor o administra, o Senhor precisa dele. Trouxeram a Jesus agora o jumento, olha que maravilha. Jesus está indo e agora eles estão voltando. E quando chegaram naquele encontro ali do jumento, nós vamos ver algo muito interessante. Quando chegou o jumento, pegaram ali os seus vestidos e agora prepararam aquele jumento e agora colocaram Jesus em cima do jumento. Observe isso que é importante, porque ele domina agora a natureza natural. Quando Jesus é colocado em cima do jumento, ele domina a natureza que para ele é natural. Ele domina tudo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele já está trabalhando na sua razão. Ele está trabalhando no seu coração. Ele está trabalhando já dentro da sua mente. Ele está trabalhando através da palavra na sua alma. Ele está trabalhando agora na sua vida. Até aquele momento você estava amarrado. Com Jesus agora você está solto e Jesus está em cima agora. Agora ele vai dar a direção. Para lá, para cá, mas quem está no comando agora não é mais os seus donos, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cobriram aquele animal, e aquele animal agora está ali naquela cena. Mas o importante é quem está em cima do animal. Você está entendendo? Olha lá. E eles continuam indo. Verso 36. E indo eles. Continuaram indo. Estendiam no caminho agora os seus vestidos. O negócio é tão forte, vai ser tão forte, que as pessoas vão abrir a mão dos seus pertences e vão pôr no caminho. Você perdeu de dar um glória a Deus. Porque portas vão se abrir diante de você e vão colocar as coisas exatamente onde você vai passar. São oportunidades que você não viu e irá ver diante dos teus olhos. O Senhor está levando para o triunfo. Que coisa maravilhosa. Jesus indo para Jerusalém. Eu posso imaginar a igreja do Senhor, que estava presa ali sem conhecer Jesus, amarrada, escrava, no Egito, no mundo. E agora vem o Espírito Santo, trabalha na minha vida, trabalha na sua vida. Vem o sangue de Jesus, te purifica de todo e qualquer pecado. Vem a vitória na cruz e a ressurreição dos mortos.
Vem a vida e a vida com abundância agora. Vem agora a visão do reino, vem agora a visão do futuro, vem agora a visão de Jerusalém. Eles estão indo, caminhando com Jesus. Eles olhavam à direita e à esquerda, tudo preparado. Até aqui é tecido e outras coisas. Vai chegar lá na frente, tem palmas. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Chegará os dias agora de você cantar. Quem sabe o momento é difícil, quem sabe o momento é caótico, mas Deus está dizendo, vai chegar o tempo de você cantar, de você adorar, de você sorrir, de você glorificar e de você exaltar o nome do Senhor. Agora o Senhor está tirando você de uma situação e levando para outra e já preparando a vida eterna. Quando chegaram ali perto da descida, houve aqueles louvores. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentro da multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, a Bíblia diz que Jesus chorou sobre ela. E aqui eu quero parar um pouquinho. Jesus chorou em cima de Jerusalém. Preste atenção no texto. Jesus chorou 2 vezes. João 11:35, Jesus chorou. E agora aqui, Jesus chorou, mas não na porta de um túmulo. Agora ele chorou em cima de Jerusalém. Ele derramou lágrimas ali. Ele estava com um sentimento tão grande, tão forte, sobre aquela cidade, porque ele sabia o que ia acontecer. A mesma cidade que estava bendizendo, a mesma cidade que estava honrando, a mesma cidade que estava fazendo aquele trabalho. Jesus agora tem um sentimento que ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. E disse, se tu conheces, também ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados ou de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentre de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Aqui agora Jesus, ele dá uma descidinha. Eu pediria para Abraão tocar um pouquinho só. E o que acontece? Ele vai levar agora a uma outra situação. Após aquele auge agora, tem um momento de reflexão. O Senhor prepara tudo, precisava tomar aquela atitude, os donos permitem, e agora vem a questão da oportunidade. Agora ele vai dar uma oportunidade. As lágrimas descendo, ele faz aquele comentário, porque ele já sabia que após o auge, alguma coisa iria acontecer. Hoje Deus está te dando oportunidade. Hoje Deus está te desprendendo, desamarrando, soltando, abrindo a tua visão. E para abrir a visão, é preciso crer. O cego Bartimeu, para enxergar, a primeira coisa que ele recebeu não foi visão.
Ele creu sem ver. Você veio aqui na frente receber aquela oração sem ver a sua empresa, sem ver a sua indústria, sem ver o seu negócio. Você acreditou numa palavra que saiu aqui da boca de Deus. Você veio sem dinheiro, sem condição, sem nada. E disse, eu creio. Deus te deu a oportunidade, tu agarrou. E agora chega o momento que você vai ver com seus olhos. Aí é revelação. O cego creu. Após isso ele viu. Jesus está falando de algo futuro aqui agora. De eternidade. De algo preparado para você. De algo que ele disse, eu vou entregar o meu único filho. Para salvar o mundo. Para libertar o mundo, para soltar o mundo, para que todo aquele que crê em Jesus não seja condenado. Então algo melhor tem para você. Algo melhor tem para mim. De frente a Betfagé, de frente a você, está o maior propósito de Deus. A maior oportunidade que um ser humano possa ter de entregar a sua vida ao Senhor Jesus como Salvador. De reconhecer que o homem que montou no jumento agora está sentado no trono e vive para todo sempre. Presta atenção, porque o Espírito Santo ele está falando com você. Não é o evangelho da troca, é o evangelho da promessa, é o evangelho da graça. Nós não merecíamos, mas ele quis fazer assim. Ele quis te presentear, ele quis te abençoar. O termo lá em João 3 diz que ele deu. É dádiva. Ele resolve morrer para você viver. Ele resolve a ser pobre para você ser rico. Ele resolve a ser mortal para você ser imortal. Ele resolve sofrer para que você pare de sofrer. Ele resolve a chorar para que você não chore nunca mais. Aleluia! Lá não haverá choro, nem pranto e nem ranger de dente. Murmurador não entra lá, sofrimento não entra lá. Ele será a tua luz e ele vai estar sempre, qualquer lugar que você ande no céu, sabe onde ele sempre vai estar? De frente, de frente, de frente. Ele está na tua frente, ele está diante de ti agora. Eu quero te convidar a ficar de pé por um instante. É a tua oportunidade. Jesus está trabalhando na tua vida.